Atenção, nação rubro-negra! O mercado do Flamengo está pegando fogo. Segundo informações da ESPN, Gonzalo Plata está muito perto de deixar o Flamengo, com o Dínamo de Moscou aumentando a proposta pelo atacante, e não para por aí. Everton Cebolinha também está liberado para buscar um novo clube. Duas possíveis saídas que podem mudar o ataque do Mengão. Mas afinal, o que está acontecendo nos bastidores? Confira. Você tava É de aqui, ó. Flamengo. Também é de Flamengo. Vamos primeiro então do Gonzalo Plata, Essa que é aí, ó. mais quente, é mais factual, é mais forte, e aí eu complemento sobre o Cebolinha respondendo a pergunta do chat logo no começo da live. Acho que essa ordem talvez seja melhor, mas vocês mandam. Já tô... Vamos com Plata. Você travou O aqui. WhatsApp já tá... Fez um voto de O silêncio. aí. WhatsApp já tá daquele jeito. Vamos de Plata. Boa. Pode ser, Bruno? O Neymar já te mandou um WhatsApp aí pra te Não. desafiar por um X1, não? O Bruno Vicari ganharia, acho que no X1 ali. Você corre mais que ele, né? Não tá no pace ali Mas de olha, 4. Vicari, quando você for desafiado, joga o desafio de ser no campo sintético. Vai ser então. no Nubank. Tem que ter sua Vai vantagem, pô. Não, o desafio é do Sr. Mani, deixa Tá o Sr. jogando em Mani- casa, né, meu filho? Vou jogar em casa, no Nubank. Fala. Vamos lá, Bruno. Vamos lá, então. Sobre Gonzalo Plata, negociação praticamente fechada entre Flamengo e Dínamo de Moscou. Ontem, essa negociação já havia avançado bastante porque existe no caso, um entendimento já entre jogador e clube russo. Será transferido. A ideia, inclusive, do Dínamo de Moscou é ter o Plata no fim de semana. É expectável, então, que ele chegue a Moscou, a Rússia, já no sábado, já neste fim de semana. O Flamengo exigiu um valor alto, exigiu um pagamento mais, ou no caso, menos flexível, receber quase que de imediato a totalidade da negociação. Lembrando, o Flamengo, quando contrata o Plata em 2024, paga 9 milhões de dólares, na altura, mais ou menos 52 milhões de reais. A informação que eu tenho é que o acordo agora entre Flamengo e Dínamo de Moscou está sendo fechado na casa dos 12 milhões de euros. Na cotação atual dá mais ou menos 72 milhões de reais. O Dínamo de Moscou fez força, subiu a parada, porque a primeira proposta foi, enfim, insuficiente. Esperava ali 9, 10 milhões de euros. O Dínamo de Moscou aumentou e, ao que tudo indica, então está chegando muito, muito perto de fechar a contratação do jogador, que também abriu as portas, vê com bons olhos essa transferência. Nem tanto, talvez, pela parte da competição, não custa lembrar, o futebol russo joga somente com o futebol russo. As equipes russas estão proibidas de participarem em competições internacionais por conta da guerra Ucrânia e Rússia. Claro que a proposta financeira é significativa. O Plata, que não vinha sendo indiscutível para Leonardo Jardim. Negociação encaminhada. O Dínamo então espera ter o Gonzalo Plata já na Rússia no próximo sábado. A torcida do Flamengo, por mais que ele tenha feito alguns gols, ele fez gols importantes, sim, pelo Flamengo. Com o Felipe Luiz deu muito respaldo pra ele, né? Diziam que tinha muito disso do Felipe conseguir administrar a situação, não era? O Felipe Luiz até me falava muito isso, que ele conseguia domar a fera nesse sentido. E aí o Leonardo Jardim não teve o mesmo sucesso inicial, mas depois ele até conseguiu manusear a situação do Plata. E até é engraçado porque o Dínamo Moscou acabou de contratar o Matheus Martins, atacante do Botafogo. E agora contrata o Plata também. Veio fazer a limpa no futebol brasileiro, o time russo agora. É um bom valor, não é? 72 milhões? Cara, quando você pensa num jogador que disputou a Copa do Mundo, foi titular com a seleção do Equador, o Bruno Andrade falou em 12 milhões de euros, né? Você acha pouco? Não sei, não lembro quanto o Flamengo pagou para contratar o Plata. Vamos ver. Porque, por exemplo... Eu falei, pô, não ouviu? Não prestou atenção? Olha, tomei de graça ainda. Puta que pariu. Acabei de falar, pô. Quanto Aí foi? você também não ouviu, não? Eu ouvi, eu só... Você é mentiroso, tava procurando aí, eu ó. ouvi, eu só fiz pra ver se você tinha ouvido. Você é mentiroso, velho. Eu te odeio, mano. Fala Vamos aí, lá. Bruno Andrade. 9 milhões de dólares. Em 2024, ele custou 9 milhões de dólares. Lembrando, então, 52 milhões de reais. Vendendo agora, então, ou sendo vendido
por 72 milhões de reais, mais 20 milhões de reais, claro, usando a cotação atual. Mas olha como o Flamengo sabe fazer negócio, porque, então, comprou vale ele por vender. 9 milhões de dólares, está vendendo por 12 de euros. O Botafogo comprou Teve um retorno esportivo com Teve Plata. retorno com título e tudo mais. O Botafogo, como não estava sabendo fazer negócio, comprou o Matheus Martins por 10 milhões de euros junto ao Udinese e vendeu ele por 7. Caramba. Pro Dino Moscou também. Então você teve uma desvalorização. O Matheus Martins foi campeão da Libertadores e Brasileirão com o Botafogo em 2024. Mas o Flamengo, você vê a postura diferente, entendeu? Tudo bem que são situações, um jogador que está mais valorizado, disputou a Copa do Mundo, e outro que não era tão importante pelo Botafogo. Mas um time teve lucro e outro time teve uma perda significativa. Eu acho, Bruno, que ficaria bem vendido, tá? No sentido, assim, do negócio todo. Contratou, deu retorno esportivo, o Flamengo foi campeão com ele, fez gols importantes e, cara, ainda é um cara que é um pouco problemático e ainda você consegue vender por mais, então me parece que seria um bom negócio, Bruno. Eu vejo o número, para mim, é interessante. Eu já achava muito, com todo respeito, até acho o Plata um jogador regular, já tinha achado muito o Flamengo ter pago ali 9 milhões de dólares, enfim, 52 milhões de reais. E eu conheço muito bem o Plata do futebol português, acompanho bastante in loco. Volto a dizer, bom jogador, mas longe de ser um jogador de 9, 10, 12 milhões de euros. O Flamengo tira rendimento desportivo. Ele também deu ali algumas dores de cabeça para o Felipe Luiz, para o Leonardo Jardim, enfim, para toda a estrutura do Flamengo. Conseguiram resolver isso, colocaram panos quentes, mas no fundo, ele nunca foi muito indiscutível, nunca foi tão determinante assim. E você acaba vendendo um jogador de 25 para 26 anos por 12 milhões de euros para o mercado, enfim, que olha e quase que exclusivamente para o mercado sul-americano. Volto a dizer, a questão envolvendo a guerra Ucrânia e Rússia. E uma coisa parece muito clara, tá? Eu estou tentando aqui obter mais detalhes, mas é uma leitura muito simples, uma interpretação muito simples. E logo falaremos aí de Cebolinha, que ontem trouxemos. O Flamengo libera de graça para sair agora. Se na mesma janela, no mesmo mercado, você vende o Plata, você libera o Cebolinha, por enquanto não tem nada na mesa para o Cebolinha, para além daquela negociação frustrada com o Krasnodar. Mas ao que tudo indica, vai chegar alguma coisa para ele sair. Você vende o Plata, você libera o Cebolinha, o Flamengo carece, enfim, urgentemente por um reforço, pelo menos um reforço ofensivo, um reforço de virada. Então, a ver se vai existir tempo suficiente. É bem verdade que o mercado no Brasil vai longe ainda, mas o Flamengo tem que correr atrás. Não, então acho que o caminho é esse aqui para a gente ter uma lógica aqui nas informações, tá? O Bruno trouxe do Plata, então a gente já vai atualizando do Cebolinha e aí a gente vê se alguém pode chegar, que aí acho que a gente vai acabar entrando na conversa do Luiz Henrique também. O chat estava perguntando desde o início da live, assim, o Plata e o Cebolinha saindo, por que não vai atrás do Luiz Henrique de novo? E não vai ganhar dinheiro pelo Cebolinha, mas vai ganhar dinheiro pelo Plata, né? Não faz sentido? Então, vamos pensar primeiro no seguinte, a questão do Cebolinha, então, como é que tá? Já está liberado para negociar, ele pode... Deixa eu lembrar quantos jogos ele tem também, Bruno. Ele tem 10 jogos só. Tem 10. Tem mais 2 jogos pelo Brasileirão que ele pode antes de atingir o limite que é 13. O Bruno acho que falou nesses dias aqui pra gente. Então, já está liberado, Bruno? Sim, está liberado, inclusive... Desde a semana passada, assim, faltou muito pouco para o Cebolinha fechar com o Krasnodar. Aliás, ele conversou com jogadores brasileiros do Krasnodar, tirou notas ali da cidade, do futebol, da estrutura, expectativa. Enfim, o Flamengo deu sim, liberou, deu aval, falou, olha, pode negociar diretamente com os russos, ou seja, o Flamengo não cobrou nada. Lá atrás, em janeiro, quando a gente começa aqui o ano no Fala Fonte, falando que o Flamengo tinha como princípio o seguinte, não renovaria com o Cebolinha, aliás, foi uma informação que trouxemos de forma exclusiva, que o Flamengo não renovaria o contrato do Cebolinha, renovaria de outros jogadores, Bruno Henrique, Alexandro, Danilo e companhia. O Cebolinha ficou claro dos dois lados, o Flamengo não queria, o Cebolinha não queria, só que ainda assim o Flamengo queria mantê-lo até o fim do ano e até disse que em junho, julho, agosto, se chegasse alguma coisa, tinha que ser algo mesmo significativo, mas corria o risco de prefiro ficar com o jogador até dezembro, perder ele de graça, ele pode assinar pré-contrato e vida que segue. Só que, enfim, mudanças de rota acontecem frequentemente no futebol. O Flamengo na semana passada deu aval, não quis receber nada e não vai receber nada, liberou o jogador para tratar com os clubes interessados. E o que eu tenho é que o único clube que concretamente
sentou para conversar com o Cebolinha, sentou para conversar com os representantes do Cebolinha, foi o Krasnodar da Rússia. Teve ali uma ou outra abordagem, sondagem, mas oferta a sério para ter ali um contrato em cima da mesa foi o Krasnodar, sem passar pelo Flamengo, porque, como eu disse, tinha um aval do Flamengo. O diretor de futebol negociou tudo, encaminhou os valores com o Cebolinha, com os representantes do Cebolinha, só que na hora de colocar para o chefe, na hierarquia, o presidente olhou para tudo aquilo e falou: não, por esses valores eu não quero fechar. Tentaram reduzir o valor da negociação, o Cebolinha falou não, o negócio caiu, o negócio morreu. Mas é isso, por muito pouco ele não reforçou o Krasnodar da Rússia. Nesse momento, não é jogador do Krasnodar, não será jogador do Krasnodar e está à espera de novas propostas do futebol do estrangeiro, sobretudo do estrangeiro, porque a preferência dele é jogar no futebol do exterior, no estrangeiro, mas tem essa questão importante e fundamental aí, que ele só fez 10 jogos no Brasileirão, pode fazer mais 2 e, sobretudo, pode ser contratado por outro clube da Série A e jogar a Série A. Veremos se ele tem interesse nisso e se esses clubes da Série A têm interesse em abrirem conversas com o Cebolinha. Até o pessoal do chat pode comentar se caberia no seu time. Comentar no chat, eu quero saber deles. Porque, ele cabe muito time, eu acho, ó, hein? Flamengo já... Tá. Flamengo. Palmeiras, acho que titular não. Se eu fosse Cebolinha, eu iria para um time na Série A que ele seria o destaque, a figura. Então, a gente tá falando de Cruzeiro, acho que sim, talvez. Não sei. No Cruzeiro? Não, acho que não jogaria. Não sei, cara. Hoje. Acho que sim. Ele é muito bom, só que não conseguiu desempenhar aquilo que esperava no Flamengo. O Wesley acabou de chegar ali, acho que não. O que tem? Wesley de um lado, o Arroio do outro. É tão absoluto na posição, Wesley, assim? O Arroio mas é mais jovem, né? Acabou de gastar Não, o Arroio. Hoje ninguém tirou o Arroio do time. Mas o Arroio é mais pela ponta direita. Isso, pela ponta direita. São Paulo, Corinthians, Santos, Atlético Mineiro, pode ser, no Vasco, Fluminense, Botafogo, todos esses ele caberia como titular.